Abramos as Escrituras na carta de Cristo à igreja de Filadélfia. É Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 3. Nós leremos do verso 7 em diante. A carta de Cristo à igreja em Filadélfia. E eu vou pedir já às crianças que ainda estão acordadas. Hoje a instrução para o desenho de vocês é acerca, um desenho, vai ser muito fácil, hein? É acerca da igreja. Hoje eu vou falar um pouco sobre a igreja de Cristo, especificamente a igreja em Filadélfia, e eu gostaria de chamar as crianças que desenhem sobre a igreja. Então eu quero que você coloque aí no seu desenho algumas coisas que são importantes. Esse desenho tem que ter pessoas, né? A igreja não é só um prédio, mas é formada por pessoas. E uma igreja que é, de fato, ativa. Então aí é com você, você vai decifrar isso no seu desenho. É uma igreja que trabalha, uma igreja que está envolvida com a obra de Cristo. Então este é o desenho que as nossas crianças terão de fazer nessa noite. Então, Apocalipse capítulo 3, nós procederemos com a leitura aí a partir do verso de número 7. Convido você então a acompanhar a leitura das Escrituras. A palavra do Senhor nos diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos ajude a compreender mais da sua palavra. Meus queridos, nós damos início neste mês à celebração aí do 18º aniversário da nossa congregação. E hoje pela manhã na congregação lá do Jardim Camila eu falava sobre isso, né? Um misto de felicidade pela mais um aniversário que se comemora e de uma alegria ainda maior por ser iniciada essa comemoração há algumas semanas, mais precisamente há 2 semanas da organização deste trabalho. Enquanto eu voltava da congregação, eu estava pensando algumas coisas que Deus me permitiu vivenciar junto aos irmãos aqui no ano de 2010, ou seja, há quase 10 anos atrás já, né? Como o tempo passa. E lembrando como que de fato era outro cenário, era um grupo, bem lembrado na oração da dona Maria Leite, um grupo bem menor, né? E hoje nós temos uma outra realidade, uma nova construção, um novo grupo, uma nova dinâmica de trabalho, e tudo isso é bênção de Deus. E particularmente eu me sinto muito feliz de estar aqui abrindo então esse mês de celebração do aniversário da nossa congregação e Deus permitindo estar na comissão que irá proceder com a organização deste trabalho nos próximos dias 14 e dia 15. E pensando nesse contexto, e atendendo ao pedido do nosso pastor, reverendo Timóteo, nós vamos analisar esse texto e eu gostaria de chamar a sua atenção para o retrato que Cristo pinta desta igreja e trazê-la como referência para nós,
como igreja nesses dias. Eu quero chamar sua atenção inicialmente para algumas coisas em termos de contexto que são importantes para nós entendermos aqui a palavra de Cristo a essa igreja, a igreja de Filadélfia. A primeira delas é que, juntamente com a igreja de Esmirna, Filadélfia se destaca e recebe apenas elogios. Diferente do que acontece com as outras igrejas, ela não vem a receber nenhum apontamento de desagrado ou de reprovação. Então isso já é uma característica importante nós observarmos na descrição que Cristo faz a essa igreja. Exatamente porque a coloca como uma igreja diferente, como de fato um grande diferencial. Uma igreja que não foi reprovada, que não foi repreendida por meio da exortação de Cristo. Em termos de localização, a cidade estava muito bem localizada, estrategicamente situada ao longo da muito frequentada estrada que ligava o leste da Ásia com o oeste da Europa. Então, era uma cidade que estava de portas abertas para o comércio, a língua e a cultura grega, e que se espalhava entre a Grécia e a própria Macedônia, da Grécia e da Macedônia para a Ásia Menor. Então veja que era uma localização privilegiada que dava acesso tanto à Ásia quanto à própria Europa. Não era uma localização que a impedia de influenciar, não era uma localização que trazia dificuldades para ela influenciar as cidades vizinhas. Muito pelo contrário, ela tinha um poder muito grande, pensando especificamente nesse local onde estava situado. Não só a igreja de Esmirna, mas também os santos de Filadélfia eram considerados exemplos da fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós vamos ver na carta em todo o tempo. Jesus vai trazer elogios por sua perseverança. E em toda a carta, nós não vamos ver, como eu já mencionei, nenhuma palavra de repreensão. E é por isso que eu quero chamar sua atenção, olhar para esse texto com a temática de uma igreja fiel. Uma igreja fiel. Primeiro, vejamos aquele que remete a carta à igreja, Cristo, como ele se apresenta. O versículo inicial nos mostra que Jesus se apresenta com três aspectos diferentes, distintos, mas que têm como cerne lhe apresentar, lhe mostrar como de fato é o Messias prometido. Primeiro nós vamos observar que Jesus é chamado de santo. Veja comigo aí no verso inicial, verso 7, essas coisas diz o santo. Este é um título tipicamente atribuído a Yahvé, ao Senhor dos Exércitos. No Antigo Testamento é muito comum nós encontrarmos textos que enfatizam esse título ligando a pessoa e a obra de Deus, o Senhor. No entanto, o que nós vemos aqui é que agora esse título é designado não a Deus o Pai, mas ao próprio Senhor Jesus. Isso significa que há uma ênfase aqui na designação da sua divindade, que procura mostrar Jesus como o Messias prometido, como o próprio Deus encarnado, aquele que foi escolhido e que cumpriu a missão que lhe havia sido designada. A missão essa que era reconhecida inclusive pelos opositores de Cristo, ou seja, pelos próprios demônios. Nós lemos, por exemplo, em Marcos capítulo 1, João capítulo 6, e mais especificamente o texto que eu vou citar é Lucas capítulo 4, nos versos 33 e 34, ali num dos momentos em que Jesus desenvolveu o seu ministério terreno, um demônio na cidade de Cafarnaum, próximo à sinagoga de Cafarnaum, dizendo, bradou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Essa designação simplesmente ressalta o aspecto da divindade do Senhor. Então, quem está falando com a igreja de Filadélfia não era qualquer pessoa, mas como em todas as aberturas há especificações acerca da pessoa e obra de Jesus, ele então se apresenta como sendo aquele que é o Santo, o Messias encarnado. E uma outra designação que o texto nos mostra na apresentação de Jesus é que ele é, além de ser o santo, é também o verdadeiro. Esse é outro atributo que identifica ou que apresenta Jesus como sendo Deus. Significa que ele é genuíno, que ele é autêntico, e a ideia é de que ele se opõe àquilo que é falso. Lembre-se de que os
judeus aguardavam o Messias prometido e em meio a essa esperança messiânica, muitos se levantavam. Muitos tentavam de alguma maneira trazer libertação ao povo que tanto sofria debaixo do Império Romano. Nos 400 anos de silêncio, o que nós mais vemos são tentativas de libertar-se o povo. E em muitos momentos essa expectativa fez com que Israel seguisse por caminhos tortuosos. Mas agora Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro, aquilo que tem as palavras que são precisas, que são reais, que não são falsas. Isso nos dá plena convicção de que o que ele passa a falar, ele atesta em total veracidade. Não é uma descrição imaginária, não é uma questão virtual, como tanto acontece nos nossos dias, mas é algo real. E aquilo que ele então passa a apontar acerca da sua obra e da vida da igreja é algo fidedigno, algo de passiva confiança. E assim então Jesus mostra que a sua palavra é real e não pode ser quebrada. O santo, o verdadeiro, se apresenta assim como o Messias prometido. E mais, o texto nos mostra, ainda no versículo 7, que Jesus é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que essa designação, talvez a mais enigmática nesse texto nos apresenta, simplesmente é uma questão relacionada à autoridade do Messias. Jesus, como o Messias prometido, ou seja, o santo e o verdadeiro, é aquele que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. É ele quem governa os céus e a terra, é ele que governa o macrocosmo e o microcosmo. Ele tem tudo debaixo do seu controle e é ele exatamente que possui autoridade absoluta. Lembre-se, por exemplo, daquilo que foi dito pelo próprio Senhor antes de subir aos céus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Antes de comissionar os seus apóstolos, ele evoca a sua autoridade, a autoridade que o Pai lhe deu e que o faz dominar sobre todas as coisas. Essas palavras, meus queridos, estão relacionadas a uma linguagem própria do Antigo Testamento. Se você observar lá no livro de Isaías, você pode abrir em casa, no capítulo 22, nós vamos observar ali que essas palavras foram extraídas exatamente desse texto de Isaías, e é uma ideia e tem por ideia mostrar exatamente a linhagem messiânica de Cristo, a sua autoridade messiânica, aquele que foi escolhido e prometido pelo Pai e que veio e que cumpriu a sua missão. Então, além de simplesmente enfatizar o seu governo e a sua autoridade sobre todas as coisas, essas palavras, como aquele que tem a chave de Davi e que abre que ninguém fechará e que fecha ninguém abrirá, evocam exatamente a descendência messiânica do Senhor. No capítulo 22, verso 22 de Isaías, nós temos então exatamente palavras semelhantes quando Deus vai dizer: porei sobre o seu ombro a chave de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Veja que são palavras idênticas. No entanto, aqui Deus estava falando de Eliaquim. Havia ali um governador sobre Israel, chamado Sebna, que era designado como um mordomo infiel. O início do texto, no verso 15, nos mostra isso. E agora Deus estava o removendo e colocando Eliaquim como filho de Ilquias, então, como mordomo sobre Israel, um servo fiel. E Eliaquim vai receber as insígnias reais de autoridade. Ele vai ser aquele que tem o controle de acesso ao rei. E não apenas isso. Ele era quem controlava os recursos e a aplicação desses recursos no reino. Ou seja, a autoridade foi colocada sobre os seus ombros. Muitos comentaristas traçam um paralelo dessas palavras acerca de Eliaquim com o que nos é descrito em Isaías capítulo 9, a profecia sobre o Senhor Jesus, sobre o Messias. E ali é dito que o governo estará sobre os seus ombros também. Ali há uma ênfase exatamente no aspecto messiânico de como aquele que viria para restaurar Israel seria exatamente aquele que dominaria sobre tudo e sobre todos. E é exatamente assim que Jesus se apresenta, como o Messias escolhido por Deus, como aquele que foi chamado e que cumpriu a missão de Deus, e aquele que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Pensando num contexto redentivo, o que nós podemos observar é que Jesus se apresenta como aquele que é o Senhor, que tem autoridade sobre a vida e
e sobre a morte, sobre a salvação e sobre o juízo. Nos versos anteriores, no capítulo 1, no verso 8, é exatamente assim que ele se apresenta. Ele vai dizer que ele era aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Verso 18 diz: "E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno." Assim como acontece em todas as cartas, a designação ou apresentação que Jesus faz de si tem uma relação estreita com a que ele faz no capítulo 1. E é exatamente isso que Jesus está enfatizando. Como Messias, ele é o Senhor da vida e da morte, da salvação e do juízo. Isso posto, meus irmãos, vejamos então o que ele fala propriamente acerca da igreja de Filadélfia. Observe comigo na palavra do Senhor que há algumas características interessantes se nós observarmos sobre a apresentação que Cristo faz agora, não mais de si, mas como da igreja de Filadélfia. A primeira questão é que esta é uma igreja limitada. É muito comum nós tentarmos justificar as nossas omissões ou as nossas falhas considerando as nossas limitações. Não é o caso aqui de Jesus ao falar da igreja de Filadélfia. Apesar de ser uma igreja limitada, ela não recebe uma palavra de reprovação, de repreensão. E observe, no verso 8, Jesus vai dizer: "Conheço as tuas obras." Eu não vou entrar nesse detalhe porque essa é uma expressão que se repete praticamente em todas as cartas. O pastor Timóteo já deve ter falado bastante ao apresentar as cartas anteriores. Mas essa é uma expressão que nos remete à onisciência do Senhor. Aquele que é o santo, o Messias prometido, o verdadeiro, aquele que tem toda a autoridade, conhece a sua igreja, ele está presente na sua igreja, ele conhecia a realidade nua e crua vivenciada pela igreja de Filadélfia. Ele vai dizer mais: "Eis que tenho posto uma porta diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar." E aí entra no ponto que eu quero chamar a sua atenção inicialmente: "que tens pouca força." É nesse sentido que nós podemos dizer que essa era uma igreja limitada, que tens pouca força. Provavelmente essa seja uma referência ao aspecto numérico da composição daquela igreja. Não era uma igreja grande, não era uma igreja repleta de membros, mas uma igreja limitada e uma igreja fraca, pequena, sofredora aos olhos do mundo. Porque era essa a visão que Jesus está pintando daquela igreja, uma igreja que sofria por conta das suas perseguições. Então ela tinha uma série de limitações diante de si. Era uma igreja com pouca força. Aos olhos dos judeus locais que a angustiava, que a perseguia, esses cristãos talvez fossem um grupo insignificante que sequer mereciam atenção. Um grupo que não podia sequer ser considerado expressivo. E era por isso mesmo que essa igreja era tão desprezada por eles. Durante o ministério do Senhor Jesus, o ministério terreno, ele sempre encorajou os seus discípulos nesses aspectos em relação da limitação que nós temos. Pense, por exemplo, no que ele disse aos discípulos no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Ele vai dizer: "Não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino." O Senhor sabia que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A igreja está num cenário onde ela é limitada, onde ela tem as suas fraquezas, onde ela tem realmente uma série de limitações. E aqui Jesus aponta na sua descrição exatamente essa realidade. Não era uma igreja forte e vigorosa, como acontece em outras descrições, mas uma igreja fraca. Isso nos lembra com precisão o quanto nós carecemos de Deus na nossa caminhada como igreja. Porque nós também somos limitados. Somos limitados em questões de recursos materiais, muitas vezes somos limitados em questões numéricas, né? Às vezes a gente precisa de pessoas para se envolver com determinada atividade, mas essas pessoas já estão envolvidas com outras, mas não tem jeito, a gente precisa, como costumamos brincar, né? Bater o escanteio e correr para cabecear, porque nós somos limitados, temos que abraçar de fato uma série de situações por conta da limitação numérica. Às vezes a nossa limitação se dá em coisas ainda mais cruciais, como o nosso próprio ânimo.
O fato, meus irmãos, é que as limitações que existem na nossa vida não podem realmente nos impossibilitar de servir e de sermos fiéis ao Senhor. Aquela igreja era uma igreja fraca, era uma igreja limitada, de pouca força, mas uma igreja fiel. O Senhor Jesus, conforme as palavras do evangelista João, vai dizer: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós estamos vinculados, ligados ao Senhor, em plena comunhão com o nosso Senhor, nós podemos superar as nossas limitações e frutificar para a honra e para a glória do nosso Senhor. E é exatamente isso que nós contemplamos na igreja de Filadélfia. Uma igreja que era limitada, tinha pouca força. No entanto, uma igreja fiel. A limitação que aquela igreja tinha, ou a pouca força que ela possuía, não foi algo determinante em relação à sua fidelidade ao Senhor. Apesar de ser um grupo pequeno, era um grupo que manteve-se fiel ao nosso Deus. Nós vemos isso sendo ressaltado por pelo menos 2 vezes. No versículo 8 ainda, no seu final, as palavras de Jesus entretanto, a despeito da sua limitação, da pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No verso 10, essa mesma ideia é reapresentada. O Senhor Jesus, então, vai enfatizar isso dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Observe, apesar da limitação, foi uma igreja fiel e há pelo menos 2 aspectos no elogio que Cristo apresenta e que caracteriza a concretização, a materialização da fidelidade da igreja de Filadélfia no dia a dia. Eles foram fiéis, primeiro, em guardar a palavra de Jesus e, segundo, em não negar o nome do Senhor Jesus. Guardar a palavra pode ser entendido simplesmente como algo de reter para si. Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então eu vou guardar, eu vou reter a palavra para que eu me mantenha fiel. No entanto, é mais provável que esse guardar a palavra aqui seja no sentido de preservar, de cuidar para que ela seja mantida, protegida da subversão. Tudo indica que, diante daquele cenário, o que essa igreja, a característica da fidelidade dessa igreja foi em manter, em preservar a palavra com fidelidade. Eles não permitiram que essa palavra, o evangelho, fosse adulterado. Seja como for, se Jesus estiver dizendo em termos de reter para si e ser fiel, ou simplesmente de enfatizar o aspecto de que eles preservaram a palavra, ou os dois, o fato é que essa igreja manteve-se fiel ao Senhor, apesar da sua limitação. Mas há também um segundo aspecto, de não negar o nome do Senhor. Isso significa que aqueles homens e mulheres que temiam o Senhor ali na cidade de Filadélfia honraram o Senhor e fizeram com que o evangelho fosse pregado, fosse proclamado em fidelidade em todo o tempo. E é exatamente isso que nós podemos entender por aquilo que Jesus diz no verso 8, quando diz que colocou diante dela uma porta aberta. Ao longo do Novo Testamento, essa expressão porta aberta está normalmente, em quase todas as suas ocorrências, vinculadas a oportunidades para pregar o Evangelho. E é exatamente isso que nós podemos entender, uma vez que Jesus está dizendo que eles não negaram o seu nome, ou seja, quando tiveram oportunidade, eles foram fiéis proclamando o Evangelho. Eles não se envergonharam de se assumirem como cristãos, não tiveram medo de se revelarem como servos do Senhor, apesar das suas dificuldades e das suas perseguições. Em todo o tempo, meus irmãos, os membros da igreja em Filadélfia estavam ativamente vivendo, ensinando e pregando o Evangelho em fidelidade. E observe que o contexto nos apresenta aqui que as coisas não eram tão simples e tão fáceis, porque havia uma opressão causada por judeus. E uma opressão que tenderia a piorar, porque Jesus fala que as coisas iriam se tornar ainda mais difíceis. Mas o ponto é que, apesar das limitações, a pouca força e das próprias opressões, aquela igreja era uma igreja fiel. Uma igreja limitada, mas uma igreja fiel. Nós olhamos também um terceiro aspecto, agora já relacionado, entrando nas palavras que apontam para as promessas do Senhor.
e que nos mostram uma outra característica desta igreja. Como eu disse, ela enfrentava dificuldades, ela enfrentava muitas lutas sofridas da oposição causada pelos judeus e também dos gentios. E apesar disso, ela foi fiel ao Senhor. No entanto, o Senhor disse que as coisas iriam passar por algumas dificuldades. Nós olhamos para o texto e vemos que Jesus diz no verso 10 que haveria a hora da provação em que haveria de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus antevê e ele anuncia à igreja que as dificuldades iriam continuar e talvez até se tornariam piores do que aquelas que estavam sendo vivenciadas por eles até aquele momento. Mas o meu foco aqui não é chamar a atenção para as dificuldades. O meu foco é para chamar a atenção para a característica daquela igreja. O que é que Jesus diz diante dessa iminente ameaça? E o que nós aprendemos acerca dessa igreja? Que era uma igreja que seria protegida. É muito interessante nós notarmos, meus irmãos, que esses irmãos eram vítimas de acusações infundadas dos judeus, que Jesus chama, assim como acontece na carta de Esmirna, como a sinagoga de Satanás. Eles eram acusados e eles realmente sofriam por causa dessa oposição. Mas o que nós observamos no texto, com precisão, é a palavra profética do Senhor Jesus que mostra que aquela igreja seria uma igreja protegida, uma igreja que seria guardada em todo o tempo pelo Senhor. No verso 9, o Senhor Jesus vai dizer: eis que farei que alguns dos que estão da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A razão da proteção de Cristo àquela igreja é simples. Eles eram objetos, aqueles irmãos eram objetos do amor de Cristo. E Jesus promete fazer com que os seus opositores se prostrassem diante delas e reconhecesse que de fato era objeto do amor de Deus. E essa proteção, meus irmãos, é nitidamente anunciada no verso 10, quando Jesus então vai dizer: eu te guardarei da hora da provação. A iminente dificuldade, a intensificação dos problemas e da oposição que aquela igreja sofria, viria acompanhada da proteção do Senhor. Isso me faz lembrar mais uma vez Mateus 28, quando Jesus, ao dizer: eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele vai também dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor haverá de acompanhar a sua igreja, e a sua promessa é de que ele estaria ali para preservá-la e para guardá-la. Isso é resultado da própria fidelidade da igreja, porque Jesus vai enfatizar que assim como eles guardaram a sua palavra na perseverança, eles seriam guardados pelo próprio Cristo. A promessa do Senhor para a sua igreja é que eles poderiam ter sempre a expectativa de que ele haveria de socorrê-los e de ampará-los em todo o tempo. Apesar das dificuldades e das lutas, aquela igreja seria sempre preservada. E aqui cabe uma observação muito interessante e muito pertinente para os nossos dias. A teologia vigente em nosso país, infelizmente, distorcida daquilo que o Evangelho nos apresenta, anuncia que nós não vamos sofrer, que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter problemas. Veja como que as palavras do Senhor Jesus a essa igreja contradizem esse evangelho contemporâneo. Porque Jesus anuncia que haveria de vir um dia a hora da provação. O que Jesus está dizendo é que aqueles irmãos não seriam guardados necessariamente fisicamente, mas na perspectiva espiritual. E é por isso que ele vai dizer lá no começo que ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele é que tem a autoridade para salvar e para condenar. Ele é aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele preservaria a vida da sua igreja. E foi exatamente isso que ele anunciou para os seus apóstolos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E aqui mais uma vez nós podemos ver como Jesus evoca essa ideia, mostrando que apesar da influência dos inimigos, apesar dos ataques do inimigo, aquela igreja seria guardada e preservada. Te guardarei da hora da provação. É muito interessante nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus sofreu, daquilo que ele vivenciou.
porque isso tem a ver com o socorro que ele traz para nós. Durante o seu ministério terreno, ele foi afrontado. Ele sofreu as mais terríveis confrontações e humilhações. Hebreus vai nos dizer que naquilo que ele, Jesus mesmo, sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele sabe quais são as nossas limitações, afinal, ele conhece as nossas obras. Ele é o Senhor, soberano sobre todas as coisas. E ele sabe em que medida nós, como igreja, precisamos do seu socorro e do seu amparo. Ele sabe quais são as lutas que nós enfrentamos, os perigos que nós temos que lidar todos os dias. Ele conhece a realidade precisa e individual de cada um de nós e nossa como igreja. E ele é o Senhor que tem poder para nos guardar e nos preservar de todo o mal. Nós lemos na nossa liturgia um texto que nos remete exatamente a essa ideia. João capítulo 17, o verso 15. O que nós vemos é que em sua oração Jesus não pede a Deus que tire os crentes do mundo, mas ao contrário, ele pede que Deus os guarde dos ataques. Veja, nós seremos atacados, seremos confrontados, mas seremos guardados. Jesus então vai dizer, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Meus irmãos, Jesus envia o seu povo para o mundo com a promessa de que ele sempre o guardará, como é evidenciado na vida e no ministério de Paulo. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 18, nós temos ali um exemplo de como essa proteção foi evidente na vida do apóstolo. A partir do verso 9, a palavra diz, teve Paulo duramente à noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Veja, a promessa de Deus a Paulo foi que ele seria guardado na hora da provação. E Paulo deveria pregar, deveria falar. Assim como a igreja de Filadélfia deveria manter-se perseverante e anunciar e guardar o evangelho e não negar o nome de Cristo, como estavam fazendo até aquele momento. Deveriam continuar nessa prática, ciente de que apesar da grande provação que viria sobre eles, eles seriam guardados pelo Senhor. Uma igreja limitada, fiel e que é protegida pelo seu Senhor. Mas a palavra nos mostra mais. No desfecho da sua carta a essa igreja, o Senhor... Aliás, antes de eu prosseguir, deixe-me só lembrar de um detalhe importante e muito essencial que eu estava me esquecendo. O verso 11, no seu começo, nos lembra ainda dessa proteção. Venho sem demora. Normalmente a nossa tendência ao ler essa palavra, essa expressão, seja talvez de associá-la à segunda vinda de Cristo. No entanto, é provável, embora isso seja possível, é mais provável que essa expressão venho sem demora esteja atrelada à promessa anterior, no verso 10, de que Cristo guardaria a sua igreja na grande hora da tribulação, da provação. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que é muito provável que esse venho sem demora é no sentido de que venho ao seu socorro, venho em providência à sua necessidade. E isso ressalta exatamente o aspecto do cuidado de Deus para com a sua igreja. Ele não é um socorro que tarda. Lembre-se do Salmo, que o nosso Deus é socorro bem presente na tribulação. Não é um Deus que chega atrasado. Não é um Deus que perde o time para trazer alívio e realmente aquilo que nós precisamos em meio às dificuldades, mas é um Deus que nos guarda. E esse Deus prometeu guardar aquela igreja. E por fim, nós vemos que além de ser uma igreja limitada, fiel e protegida, essa era uma igreja que seria honrada. Os versos finais mostram exatamente isso. O Senhor Jesus, no verso 11, exorta aquela igreja a conservar o que eles já tinham, ou seja, a vida eterna. Isso é atribuído por meio da coroa, né? Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
E aí, na sequência, ele faz uma promessa, mais uma promessa, e essa promessa, em poucas palavras, traz a ideia de que aqueles irmãos seriam honrados se continuassem sendo perseverantes. Se mantivessem fiéis, se continuassem a guardar a palavra de Deus, se continuassem a não negar o evangelho do Senhor e aproveitar a porta que Deus estava colocando aberta diante deles, aquela igreja teria a bênção de ser honrada por Cristo. O Senhor Jesus conclui então essa carta dizendo acerca de uma promessa futura, uma recompensa futura. Ele então vai ressaltar: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Meus irmãos, com a ressurreição de Cristo, uma nova era, uma nova criação divina se iniciou. Ao vencer a morte, Jesus assegurou a vitória eterna para o seu povo, o triunfo eterno para o seu povo. E por causa dessa vitória, nós temos a garantia e podemos ter a certeza da promessa da vitória futura juntamente com ele. E essa promessa que Jesus nos apresenta aqui, ela é apresentada com dois aspectos, implicando duas coisas que são fundamentais para nós. A primeira é uma nova posição. O que as palavras de Jesus está querendo nos mostrar simplesmente são essas duas coisas. Uma nova posição. Quando ele diz que ele fará do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá, é exatamente sobre essa nova posição que ele está enfatizando. É um lugar de honra. A ideia é de que nós, de fato, estaremos desfrutando de uma nova condição na presença do nosso Deus. Nós seremos colunas no santuário de Deus e teremos uma nova posição. Lembremos, por exemplo, de como já começamos a desfrutar dessa promessa. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, vai dizer que, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual de Deus, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Observe como ele vai dizer que, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacrifício santo. Nós somos pedras vivas, talhadas, escolhidas pelo Senhor. E a promessa de Jesus é que aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem até o fim, serão transformados em coluna no santuário de Deus. Isso significa a nova posição que nós herdaremos no reino de Deus. Um reino de sacerdotes que está sempre disposto e sempre envolvido em servir e glorificar o seu Senhor. O outro aspecto da promessa, ou a outra implicação, diz respeito a uma nova identidade. Observe que no texto o Senhor Jesus vai enfatizar acerca de nos dar um novo nome, numa nova Jerusalém, e que tem também o seu novo nome. Tudo isso representa simplesmente a grande e final transformação na qual nós passaremos. Transformação essa que já começou, já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas a glorificação nos reserva uma transformação final e definitiva. O que a Escritura está nos mostrando é que nós teremos uma nova identidade. Uma identidade que estará de uma vez por todas livre de toda a mazela do pecado. Aquilo que nos impede de ter plena comunhão com o Senhor já não mais existirá. Nós estaremos não só numa nova posição, mas numa nova realidade junto e perante ao nosso Deus. E essa é a promessa do Senhor à sua igreja em Filadélfia. Uma igreja que será marcada exatamente por uma transformação plena. A igreja é marcada por 3 nomes, com o nome de Deus, o da cidade de Deus e com o nome de Jesus. E esses nomes simplesmente a identificam como o povo do Messias, como um povo separado, um povo escolhido e um povo santo. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está prometendo à igreja em Filadélfia. Observe então que o que Jesus mostra é que essa igreja, em sua fidelidade e perseverança, seria honrada. O que isso tem a ver conosco? De que maneira essas palavras ou essa descrição que Jesus faz acerca da igreja, do que ela enfrentava e do que ela iria desfrutar,
tem a ver com a nossa realidade. Nós somos chamados, meus irmãos, a olhar para as Escrituras e aprender muito com a igreja em Filadélfia. Esta era uma igreja que mantinha o seu olhar fito no autor e no consumador da fé. E aqui está a nossa primeira lição. Como igreja, nós precisamos em todo o tempo manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus. Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, Ele é o que tem a chave de Davi, ou seja, o controle sobre todas as coisas. Jamais nós podemos deixar de olhar e de manter a nossa fé naquele que é o Senhor sobre tudo. A nossa devoção deve estar restrita a Ele. A nossa consagração deve ser sempre a Ele. O nosso servir deve estar voltado para Ele. Ele deve ser sempre o grande alvo da nossa atenção e da nossa devoção. Mesmo tendo pouca força, aquela igreja vivia na prática das boas obras, na prática de uma consagração ao Senhor. Se dedicavam inteiramente a Jesus porque viam Ele em todo o tempo como o centro da sua existência. E é assim que nós precisamos continuar nossa caminhada como igreja. Muitos desafios virão daqui 2 semanas. Muitas novidades irão aparecer. Às vezes vai bater aquele medo. Será que nós vamos conseguir? Será que vai ser possível? Cadê a primeira para nos ajudar? Cadê o reverendo Donizete? Cadê o conselho, né? Coisas que os irmãos estão acostumados em momentos de dificuldades receber o amparo. E é certo que nós todos estaremos sempre dispostos a ajudá-los naquilo que for possível. Mas mais do que manter o foco em pessoas, em situações nas quais nós já estamos estabelecidos, é importante manter o nosso foco naquele que é o Senhor. E era exatamente isso que fazia aquela igreja continuar a sua caminhada como uma igreja fiel e perseverante, apesar das suas limitações. Então sejam fiéis em tudo aquilo que Deus entregar a vocês. Mantenham o foco, o olhar fito tão somente nele. Isso é o mais importante para a nossa vida. Um segundo aspecto que tem a ver conosco e a implicação desse primeiro. Não deixe que as limitações, as suas limitações e as limitações da igreja desfaleçam a sua esperança. As limitações são reais, são visíveis muitas vezes, algumas são latentes aos nossos olhos, outras não são tão perceptíveis e tendem a aparecer em momentos de conflitos, em momentos de dificuldades, em momentos de oposição. O fato é que as limitações, sejam suas ou da igreja, sempre existiram e sempre existirão. E elas tendem a minar a nossa perspectiva de continuarmos em nossa fidelidade ao Senhor. Elas são facilitadoras para que nós venhamos a abandonar o caminho da fé. Elas são facilitadoras para que nós venhamos a deixar de sermos perseverantes no guardar a palavra do Senhor e de não negar o nome de Cristo. Então tome cuidado, não permita que as limitações, sejam suas ou da igreja, ou quaisquer que sejam, venham a impedir você de continuar a olhar fito no nosso Senhor Jesus Cristo. Elas vão acontecer na sua vida e você precisa saber lidar com elas. E como nós vamos enfrentar isso? Como nós devemos lidar com as nossas limitações? Confiando no Senhor. Confiando naquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Aquele que faz com que as coisas se desenvolvam conforme o conselho da sua santa e soberana vontade. Então descanse nele. Descanse nele e procure abrigar-se nele em todo o tempo. Porque ele, meus irmãos, é aquele que guarda a sua igreja. Diante das dificuldades, das lutas que vocês vão certamente enfrentar como igreja e que já enfrentam, lembre-se de que o Senhor é aquele que guarda o seu povo, que prometeu sempre estar junto conosco.
Independente das lutas e dos tropeços que nós tivermos, independente das dificuldades que tivermos que passar, Deus sempre prometeu estar com o seu povo. Se alegre, se regozije nessa promessa, descanse nela, busque amparo nela, esteja sempre lembrando de que o Senhor é convosco e que Ele jamais deixará o seu povo, porque isso é o que nos garante o triunfo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou usando as palavras do salmista, muito conhecidas, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe o que significa? Nós temos o que é essencial, o que é necessário, o que é mais importante. Nós temos aquilo que, de fato, nós não conseguiremos caminhar sem ter, que é a presença do Senhor conosco. E se Ele nos deu o seu Filho, porventura, graciosamente, nos dará todas as outras coisas? Descansemos, meus irmãos, na certeza de que Deus guarda o seu povo. Deus guarda o seu povo. E por último, lembre-se de que todo o nosso esforço, toda a nossa devoção, a nossa dedicação nessa vida não será em vão. Paulo, depois de falar sobre a ressurreição, ele termina falando como se algo não tivesse tanto nexo, mas ele termina dizendo ali que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O Senhor honra, o Senhor abençoa aqueles que se mantêm fiéis à sua palavra e ao seu querer. Podemos sofrer, podemos enfrentar as mais terríveis consequências por conta da nossa fidelidade, mas podemos ter a certeza de que nada, absolutamente nada, abalará a nossa comunhão com o Senhor. E Ele nos recompensará. O Senhor sabe da nossa dedicação e da nossa entrega a Ele. Talvez essa recompensa não chegue, e é bem provável que ela não chegue para você nessa vida, porque Deus nunca nos prometeu isso. Mas é certo que essa recompensa haverá de acontecer, ainda que seja na eternidade, para todos aqueles que amam e que temem o nome do Senhor. Eu acho que o fato do microfone ser desligado é um sinal para o pastor parar, né? Brincadeiras à parte, já concluindo, o Davi está conseguindo fazer voltar, então eu posso continuar. Mas o desafio que nós temos é esse, nos lembrar de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Deus certamente haverá de colocá-los em situações diversificadas, algumas mais tranquilas para você guardar a sua palavra e honrar o seu nome. Outras mais difíceis, com dificuldades mais intensas do que outras. Mas o certo é, meus irmãos, não se esqueça de que você foi chamado para ser fiel, apesar das suas limitações. Essa igreja foi chamada para ser fiel, apesar das suas limitações. E o nosso Deus haverá de nos honrar em nossa fidelidade. Não porque merecemos alguma coisa, mas para a glória do seu nome. E lembre-se que a maior honra é o fato do seu nome estar inscrito no livro da vida. A maior honra é a promessa de que Ele fará ao vencedor coluna no santuário do seu Deus. E esses receberão uma nova identidade. Esses habitarão para sempre com Ele na glória dos céus. Que o Senhor assim nos abençoe e que Ele nos ajude, para que, como a igreja de Filadélfia, nós sejamos uma igreja fiel, uma igreja que o honre e que o glorifique. Lembre-se, Filadélfia era uma igreja limitada, mas uma igreja fiel. Uma igreja que recebeu a promessa de que seria guardada e de que seria honrada. Que assim nós caminhemos para a glória do nosso Senhor. Que Ele nos abençoe.